Banzeiro Ocotó, de Eliane Brum, um livro maravilhoso, incrível, necessário e assim, indispensável para a gente ler e entender a situação da Amazônia nesse momento, não é mesmo? A gente vai falar hoje sobre 2 tópicos. O primeiro deles é: você consegue viver com 50 graus de temperatura lá fora sem seu ar-condicionado? E o segundo tópico é: você nasceu para ser preconceituoso. Bora, vamos discutir esse assunto? Bom, antes de mais nada eu quero falar um pouquinho sobre o livro, né? Foi um livro lançado em 2021, ele é um livro relativamente grande, ele tem 400 e poucas páginas, então, né, merece uma atenção mais necessária, mais profunda. E a autora, ela é jornalista, a Eliane, ela ganhou o Prêmio Jabuti em 2007 e escreveu com maestria esse livro. E por que ler esse livro e não ler qualquer outro livro que fale sobre o assunto? Ela traz muita humanização, então ela traz relatos, histórias, e isso faz com que a gente vá além de dados, de números, né? Porque quando a gente escuta alguém contando a história, aquilo mexe com a gente e a gente precisa ser mexido, porque os temas, os assuntos que a jornalista, que a autora traz, eles são, assim, de uma necessidade tão absurda, tão extrema, eu não consigo nem falar, eu não tenho um adjetivo, sabe? E é meio desesperador para quem, como eu, né, tem a questão do meio ambiente como algo muito sério. É meio desesperador falar sobre esse assunto e falar que a gente precisa falar e que a gente precisa olhar e que a gente precisa não só falar sobre meio ambiente, mas a gente precisa falar além, né, o que compõe o meio ambiente, então os animais, as pessoas, então assim, é um livro que traz tudo isso, de um assunto que a gente precisa falar de uma maneira que é muito entendível, né? Uma maneira que não traz grandes jargões científicos e que não vai ser um saco ler e tal. Não. Então, eu acho que, mais uma vez, tô pontuando que é um livro necessário, tá? Então, o nosso primeiro tópico que a gente vai conversar hoje é: o que você acha de viver numa temperatura de 50 graus sem seu ar-condicionado, né? Porque eu acho incrível a gente falar que a gente adora calor, ama, mas a gente gosta do calor do quê? Na praia, na piscina. E no dia a dia, como é que a gente lida com esse calor? A gente lida com um bom ar-condicionado, né? Porque não dá, é humanamente impossível. Eu detesto calor, diga-se de passagem, mas é humanamente impossível a gente viver com 50 graus de forma assim, tô super confortável, né? Eu acredito que não rola. E eu tô trazendo esse assunto porque a autora, ela vai falar muito sobre a Amazônia, sobre o que a gente está fazendo com a Amazônia, sobre a permissão do que a gente está deixando fazer, né? E a gente coloca a Amazônia, aquecimento global, esses assuntos como assuntos muito distantes da gente, como coisas que não vão nos atingir, ou como coisas que a gente, sei lá, prefere fechar o olho e não conversar, né? Ai, que saco, isso nem vai me afetar, então, deixa eu te contar, vai. Né? Na verdade, assim, já tá. Então, se a gente observar os últimos acontecimentos, as chuvas que tiveram em Minas Gerais há pouco tempo, as chuvas que tiveram e que destruíram cidades no sul da Bahia, que são coisas pontuais, mas que a gente viu, assim, com bastante intensidade nos últimos tempos, a gente começa a questionar e pensar: uau, acho que não tá legal, né? Acho que não tá bom. E aí, talvez você não se identifique porque você não mora no sul da Bahia, né? Talvez você não se identifique porque você não mora em Minas Gerais, talvez você não tenha perdido suas coisas, talvez ninguém da sua família tenha morrido por causa dessas chuvas, né? E aí, mais uma vez, quando a gente tá distante, a gente não consegue compreender o tamanho da coisa, mas a coisa é grande. E de novo, né, Eliane traz no livro os relatos, e isso faz com que a gente repense. E eu quero deixar aqui, pontuar uma coisa que é óbvio, assim, claro, né, que a Amazônia, ela é importante para o mundo. E é óbvio que a gente vai falar sobre a Amazônia no Brasil, porque 60%
da floresta tá em terras brasileiras. Então, assim, a gente tem um maior poder sobre essas terras, né? Em conseguir proteger não só as terras, mas os povos que vivem nessas terras, os animais, toda a biodiversidade que vive nesse lugar. Então, assim, é óbvio que a gente vai falar muito mais sobre a Amazônia, mas a gente não pode esquecer que existem outras grandes florestas tropicais pelo mundo, como a floresta do Congo e a floresta lá no Sudeste Asiático, nas Filipinas, que são florestas tropicais grandes, importantes e que também tem o mesmo problema que a gente tem aqui, né? Então a gente destrói a floresta para construir, para plantar, para colocar gado, para construir hidrelétrica, como é o caso de Belmonte, que é trazido nesse livro de uma forma formidável. Então a gente precisa ficar de olho. E para além das florestas, a gente também precisa ficar de olho num negocinho chamado fitoplâncton que tem nos oceanos. Porque esse negocinho aí, esse carinha, muito pequenininho, mas ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Porque esse fitoplâncton, ele consegue... ele não respira, ele não produz energia através da respiração. Então, ele só solta oxigênio, né, na atmosfera. Ele não precisa pegar oxigênio. Já as plantas, elas precisam. E ele não precisa. Então, ele é um cara maravilhoso para a gente continuar, para a humanidade, para os seres vivos continuarem nesse planeta lindo, maravilhoso que chamamos de Terra. Entretanto, contudo, todavia, com o aquecimento global, né, a gente vai percebendo uma diminuição dos fitoplânctons no oceano. E isso é um problema sério. Porque além do desse carinha muito pequenininho, muito minúsculo, ser responsável pelo oxigênio, um dos responsáveis, né, pelo oxigênio que a gente pode respirar, ele também é a base de cadeia alimentar nos oceanos. E isso, para quem não entende biologia, ou para quem entende muito pouco e não tem noção, isso é, assim, fundamental, né? A natureza, ela funciona de um jeito sustentável, ou seja, ela tem um começo, meio e fim que se retroalimenta, nada se perde, né? E ela vai sendo sustentável, coisa que a gente, ser humano, não consegue fazer muito bem no nosso dia a dia, não é mesmo? E por conta dessa sustentabilidade que a natureza tem, todo pedacinho da cadeia é fundamental para que o final da cadeia também continue funcionando, entende? Então, eu sei que é uma coisinha muito pequena, né, e que a gente nem consegue ver a olho nu. Eu sei que tá muito longe de você. Eu sei que você, quando você tá lá na praia, você não tá pensando no fitoplâncton, né? Mas assim, pensa no ar que você respira, tá? Porque eles são responsáveis, um dos responsáveis por isso. A mata, a floresta também é uma das responsáveis por isso, e a gente tá destruindo, né? E é interessante pontuar que, infelizmente, a gente não tá falando de... Quando a gente fala de política, né, a gente não tá falando de direita ou de esquerda, porque o meio ambiente, ele não entra como pauta nem de direita nem de esquerda, ele é uma pauta progressista, né? E a galera progressista é como se fosse um desvio ali entre direita e esquerda, de acordo com alguns cientistas políticos. Então, a questão não é direita ou esquerda, é óbvio, né? A gente precisa fazer um parênteses aqui sobre isso, que o neoliberalismo vai ser pior, né, para a questão ambiental, porque tá pensando de uma forma muito reduzida ali, nossa, vamos produzir, e não tá se importando muito com o futuro, tá se importando com o lucro. É óbvio isso, tá? Mas, quando a gente fala de partidos políticos, os partidos, tanto de direita quanto de esquerda, em sua extensa maioria, não estão preocupados com o meio ambiente. E isso é algo que a própria autora também traz no livro, tá? Então, não sou eu que tô falando, não. Ela também fala. Então, é muito importante que a gente observe quais são as propostas de governo na próxima eleição, 2022, gente. Esse ano tem eleição, e tem uma eleição, assim, uma cacetada de gente, entendeu? Então, vamos observar isso,
Porque, de novo, é o ar que você respira que tá em jogo, ou o ar que o seu filho vai respirar daqui a alguns anos que tá em jogo. Então, se você gosta do seu filho, se você tem um sobrinho e você ama seu sobrinho, se você tem um afilhado e você fala, meu afilhado é a melhor coisa da minha vida, pensa a respeito. Porque a gente tá falando não é de uma distopia. Eu queria te dizer que é uma distopia, que é um mundo que não existe e tal, mas infelizmente não é bem por aí. Tá? E aí a gente vai para o nosso segundo tópico do dia, que é falar, né, sobre que nós fomos projetados biologicamente para sermos preconceituosos. Sim, vamos pensar um pouquinho, vamos voltar tempos atrás, tá? A gente tava lá vivendo nas cavernas e a gente conhecia aquela galera ali do nosso grupo, então a gente achava aquela galera do nosso grupo legal. E a galera do grupo que a gente não conhecia, a gente não sabia, então a gente tinha medo. A gente se falava, não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se vai tomar aqui o lugar que eu tô vivendo ou não, então, né, galera do outro grupo ruim, galera do meu grupo legal. Tá, bacana. A gente viveu isso, né, tempos atrás. Isso é justificativa para sermos preconceituosos hoje? Claramente que não. Sabe por quê? Vou te contar porque você é ser humano, sou ser humano e sabe que a gente tem um negócio chamado córtex. E nesse negócio chamado córtex a gente pensa, a gente pode tomar decisão, a gente aprende, não é mesmo? E por conta desse cara que a gente tem muito bem desenvolvido chamado córtex, é que o preconceito, por mais que a gente tenha, né, uma raizinha no sentido de defender o grupo que a gente conhece, ele não tem espaço, né? Ou não deveria ter espaço na nossa sociedade. E por que eu tô trazendo esse assunto? Porque a autora, ela fala justamente sobre o homem branco, o progresso, né? Se achar muito maior, se achar muito melhor do que os povos originários e povos tradicionais, principalmente aqui, né, que ela tá falando de Amazônia, então do norte. E aí o homem branco, né, em toda a sua pomposidade, ele vai lá e ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque é o mesmo discurso, né? Estamos levando o progresso. Gente, a gente ouviu esse discurso lá em 1500, não é mesmo? Quando Portugal chegou no Brasil e invadiu nossas terras e matou e dizimou os povos originários, enfim, com essa grande descoberta, né? Descobriu, porque o país, a terra não estava aqui, a terra já não tinha sido descoberta pelos povos originários, não. Contém ironia, tá bom? Enfim, a gente continua dentro desse processo ainda, colocando o progresso, né, como grande justificativa para quê? Para o lucro. Quando a gente fala de governo, para quê? Para ter mais votos numa próxima eleição. Sim, interesses próprios, a gente continua, né? E a gente esquece, porque esses povos originários ou esses povos tradicionais, porque eles possuem uma etnia ou então costumes, cultura diferentes das nossas, a gente acha que a gente tem o direito de falar que é ruim, ou que é pior, ou que a gente é melhor, que a gente é mais desenvolvido. Agora, deixa eu te contar, esse seu preconceito, ele tem nome. Dentro da antropologia, o nome disso é etnocentrismo. O que significa etnocentrismo? É a gente achar que a nossa etnia é melhor que a do outro. A gente se achar a última bolacha do pacote, o último biscoito. Gente, deixa eu te contar. Não é, tá? E eu quero também trazer um destaque que é para uma ideia que nasceu lá no século XIX e, óbvio, aqui a gente não vai entrar na discussão se naquele momento a ideia era boa, que aquilo era um progresso e tal para a ciência, porque a gente tá falando do século XIX e era um começo dos estudos antropológicos. Então, assim, Lewis Morgan, esse carinha, ele é um dos antropólogos que fazem parte de uma corrente que chama de evolução cultural, evolucionismo cultural. E esse cara, ele dividiu as culturas em barbárie, selvageria e civilização. Sendo que a barbárie era o começo de uma cultura, né, de uma civilização. A selvageria a gente estava ali mais ou menos, na selvageria a gente já tinha uma racionalidade, mas ainda uma conexão com religião. E a civilização seria o progresso, a ciência e tal.
né? Coisa bem do homem branco, europeu, claro. E é importante dizer, de novo, a gente não tá discutindo se esse estudo ele era tá bom, não foi bom, né? Porque ele foi um dos primeiros estudos antropológicos. Então, assim, é importante que a gente veja isso. Mas o que eu tô trazendo é justamente que a ideia do Lewis Morgan colocada lá no século XIX, ela permanece. Então a gente acha que a civilização é o quê? A cidade grande, o carro que voa, sei lá, chegar na lua, né? Ou você poder pagar pela sua passagem para dar a volta na Terra, enfim. É isso que a gente acha que é civilização. E que povos originários e povos tradicionais que vivem da sua cultura de subsistência, que tem sua própria religião, que olha para os seus próprios deuses, adora seus próprios deuses, ou, por exemplo, os indígenas, os povos originários, que olham para uma montanha e aquela montanha faz parte da família dele, ou que o rio faz parte da família. Gente, eu até me arrepio falando nisso. A gente acha que isso é menos. A gente acha que isso é desprezível, né? E não é, tá? Então, assim, eu acho que esse livro, ele traz muito essa reflexão. E traz essa reflexão junto de comentários, de relatos de pessoas que viveram, né, toda a barbárie que a gente tem feito lá na Amazônia. Lembrando que essa barbárie, ela acontece também em outros lugares do mundo, enfim, né, então são algumas questões que a gente precisa parar para pensar, tanto com relação ao clima e com relação também às pessoas, não deixando de lado claramente as questões com os animais também, né, ela também fala sobre isso. E se você não sabe, eu sou vegetariana, e a gente precisa começar a falar sobre isso. Não, eu não quero levantar bandeira no sentido de falar que todo mundo tem que virar vegetariano, o mundo inteiro tem que ser vegano, mas eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente coloca no nosso prato, de onde vem, como aquilo é feito, né? Como todo é o processo, e ver se isso tá de acordo com os nossos próprios valores, porque a gente muitas vezes não pensa a respeito e vai seguindo a vida, porque sempre foi assim. Então, eu acho que a chave aqui é sempre a consciência. Para finalizar esse vídeo, eu quero trazer uma frase do livro, né, em que ela fala de um amigo dela, que era jornalista fotográfico e que faleceu de Covid. E ela fala que o amigo dela, ele foi assassinado por Jair Bolsonaro, e não simplesmente morreu de Covid. Eu acho que é importante a gente pontuar justamente como ela traz isso, né? A gente falar que alguém morreu de uma determinada doença parece algo que é meio fatalidade. E eu acho importante a gente se lembrar, né, todos os dias, que apesar de algumas possíveis fatalidades, sim, da Covid, grande parte não foi fatalidade, né? Grande parte tem um responsável. E a gente está vendo mais uma vez a questão da vacinação infantil e mais uma vez um responsável por não trazer as vacinas, por dificultar todo o processo. Então, vamos pensar. A eleição de 2022, mais uma vez, ela tá aí e vai ser um ano muito, muito importante. Importante para a nossa saúde, para a nossa educação e para o nosso meio ambiente, tá? Então, eu espero que esse vídeo possa fazer com que você se disponibilize para ler esse livro, para que você reflita, pense, questione, principalmente me questione aqui embaixo, deixa sua pergunta e deixa seu comentário, vamos conversar. Eu acho que a gente precisa conversar, acho que a gente precisa abrir muitos diálogos. É um ano que a gente tem que ter diálogo, senão, na verdade, vai sair todo mundo perdendo, tá? Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê logo mais, não esquece de se inscrever, deixar seu comentário, seu like. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um grande beijo, até mais, tchau, tchau.